Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast. Eu sou Juliana, estamos no nosso 48º episódio e hoje eu estou muito feliz de falar um assunto que a gente nunca falou aqui, que é sobre esclerose múltipla, né? Que é hoje uma doença neurológica, crônica e autoimune, onde as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso, causando lesões cerebrais e medulares. E eu estava buscando já pessoas que fossem ativistas nessa história e, por sorte, conheci uma linda querida dentro do TikTok. E aí acabei chamando ela aceitou na hora. E eu fiquei muito feliz porque é exatamente o perfil de pessoas que eu já trago aqui, que são pessoas com o propósito de ajudar outras pessoas. Então, falando um pouquinho da minha convidada, ela tem 31 anos, ela é ativista na causa, né? Ela criou um movimento que chama Em Voz Alta, né? EM, né? De esclerose múltipla, voz alta. Ela vai explicar muito, vai contar muito da doença. Acho que ela vai ajudar muitas pessoas, que eu ainda acho que é quase que um HIV, uma doença super pouco falada. Tanto que eu acho que eu achei só a Carol, assim. Depois eu até quero entender com ela por que tão poucas pessoas se mostram hoje online, na internet, em um assunto ainda muito pouco falado. Então, acho que é isso. Eu queria apresentar hoje para vocês a Ana Carolina Rocha. Cá, muito bem-vinda. Tô Olá! muito feliz que você veio. Ela é Eu tô linda. muito Ainda feliz. fez uns stories lindos, super emocionada de estar vindo. Eu fiquei muito feliz. É um prazer estar aqui. Eu tô muito honrada, tô lisonjeada de estar aqui. Quero te Linda. agradecer mais uma vez pelo convite, de Não, verdade. vai ser É um prazer incrível. estar aqui para contar minha história e mais pessoas conhecerem e saberem o que é esclerose múltipla, né? Maravilhosa. E eu acho que Uhum. a gente pode até começar por isso, né, Cá? Você é daqui de São Paulo mesmo? Sim, eu sou de São É, que eu Paulo, acho que é legal, as pessoas não te capital. conhecem ainda, você contar um pouquinho de você, né, da tua, né, Sim, juventude até a descoberta da eu, doença. eu nasci aqui em São Paulo, moro aqui Tá. em São Paulo, capital. Morava com os meus pais antes de receber o diagnóstico. E depois eu me mudei, né? Agora eu moro com meu namorado, Que mas legal. até então eu Ele tá morava aqui, com fofo, eles. veio acompanhar ela. Sempre trabalhei na área administrativa, né? Sou formada em administração, Tá. né? Com ênfase em gestão de pessoas. E sempre trabalhei na área Uhum. administrativa, na parte financeira, né? E eu trabalhava no escritório, né? Na área financeira, quando eu descobri o diagnóstico. Isso há 2 anos atrás, Isso né? há 2 anos Tá, atrás. Sou diagnosticada há dois tá. anos. E antes a minha vida era assim, sempre foi estudar, trabalhar, né? Saía com os amigos, tinha uma vida normal. E antes de começar a sentir, né, a ver que o meu corpo estava estranho, eu já tinha sentido algumas coisas. Uhum. Como, por exemplo, já cheguei a desmaiar na faculdade. Jura? Já cheguei a desmaiar, fiquei muito tonta. Teve um episódio da minha vida que foi bem complexo, né? Eu tive ansiedade e depressão, fui diagnosticada com depressão na minha adolescência. E foi bem difícil, eu tomei vários medicamentos. E teve um episódio que eu acredito que já era esclerose múltipla. Eu tinha, acho que 15 anos, se não me engano, na época. E eu fui ao hospital, né, passar com uma psiquiatra, porque eu estava com uma crise de ansiedade, eu estava ali. Teve uma época bem difícil da minha adolescência, né? Repeti de ano, foi bem difícil. E aí eu tomei um medicamento, né? Ela me passou, eu contei ali o que eu estava sentindo, ela me passou um medicamento bem forte. E eu achei que era efeito colateral do remédio, porque eu comecei a ficar toda torta. O meu corpo, Nossa. o meu pescoço entortou, eu perdi a visão durante algumas horas. Eu fiquei durante algumas horas sem enxergar. Você estava com 15 anos na Eu tava época. com 15 Tá. anos na época e a gente ficou assustado, os meus pais ficaram sem saber o que fazer. E a gente foi até um hospital e ninguém sabia o que era, e a gente achou que era efeito do remédio fortíssimo, né, do Uhum. antidepressivo que eu tinha Uhum. feito. Só que não foi diagnosticado nada, ninguém conseguiu identificar o que era, me deram ali algum outro medicamento para reverter esse efeito, tudo isso que eu estava sentindo, só que só veio passar depois de uns 5 dias. Então, eu fiquei ali durante 5 dias com esses sintomas enfim, o meu pescoço entortou, Uhum. fiquei ali, perdi a visão, perdia e voltava.
Então, hoje, fazendo o balanço da minha vida, eu acredito que já era esclerose múltipla dando sinais. E você, quando estudou da doença, você entendeu que ela começa a dar sinais alguns 10 anos antes? Isso Sim. pode começar a acontecer. E isso que eu senti é característica da esclerose múltipla. Então, por isso que eu fiz essa ligação. Né? Então, porque o diagnóstico ele demora muito para ser concretizado, né? Para o médico falar que você tem esclerose múltipla. É muito difícil. E tem como detectar isso bem antes? Se vai ter ou se não vai ter ou não? Não tem causa. É uma doença que não tem causa, não tem. Falam que não é contagiosa. É um pouco genética. Tem um pouco da genética, tem um pouco de falta de vitamina D, um pouco também da parte psicológica, muito estresse. Um pouco de tudo, assim, não tem uma causa, né? Não conseguiram identificar uma causa definitiva para a esclerose múltipla, né? E deixando claro aqui que não é contagiosa, não é transmissível. Mentira, as pessoas acham que é contagiosa? Muita gente acha que é contagiosa. Nossa, já me perguntaram isso, já me perguntaram. Né? Além dos preconceitos que eu vou falar, né, mais pra frente. Mas não é transmissível, não é contagioso, então é uma doença autoimune, né? Tinha alguém da tua família, Ká, que tinha? Não tem. E você era uma pessoa nervosa, estressada? Então, eu sempre fui muito ansiosa, né? Eu já fui bastante nervosa, passei por esse processo difícil na minha adolescência, como eu te falei. Tinha ali uns picos de nervosismo, enfim, mas eu era mais a ansiedade. Eu sempre fui muito ansiosa, né? Como eu te falei, eu sempre trabalho desde os meus 15 anos. Estudava, trabalhava, né? Então, acho que essa rotina de trabalho e estudo também era muito exaustivo, era muito cansativo. Inclusive, quando, né, aconteceu de vir o diagnóstico, eu achei que fosse estresse mesmo. Eu achei que fosse psicológico, que fosse um pico de estresse que eu estava tendo. Mas não, né? Só que eu acho que isso também é um fator, é ali um gatilho, né, para a esclerose. Então, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito ansiosa, né? Sempre trabalhei, sempre estudei. E aí, quando... Workaholic? Era? Tipo isso. E quando veio o diagnóstico, né? Um pouco antes, eu comecei a sentir umas coisas, né? Bem estranhas. Agora eu vou entrar ali no diagnóstico. Morava com os meus pais, ainda não tinha me mudado. Tinha comprado um apartamento, eu estava ali ansiosa para sair. Fiquei 3 anos esperando com que o apartamento saísse. E estava quase saindo, assim, eu estava super ansiosa para essa nova vida, super animada, enfim. E aí eu comecei a sentir um formigamento. Vocês já namoravam? Já. Nós namoramos há 7 anos. Que legal, então ele passou tudo com você, né? Passou tudo comigo. Então bom ter um apoio essas horas, né, Ká? Nossa, demais. A rede de apoio, eu digo que é tudo, assim. Se você não tiver uma rede de apoio, você cai. Você cai. Então, eu comecei a sentir, né, ali meados de... Não foi no comecinho de 2021, né, em março. Comecei a sentir um formigamento no meu braço direito. E esse formigamento foi se estendendo para todo o corpo do lado direito. Para todo o meu corpo lado direito. E só o lado direito. Nossa. Então, isso que eu achava muito estranho. Pegava até o meu couro cabeludo, assim. O formigamento era do couro cabeludo até a ponta do dedo do pé. E aí, eu comecei a achar estranho. Eu achei, inclusive, que eu tava tendo um AVC. Porque, né, vários casos aí, a pessoa com 20 e poucos anos, né, às vezes... formigamento é muito sinal, né, de alguma doença que mexe com o sistema de movimento, né? Exato. Sistema nervoso. Sistema nervoso, que é onde a esclerose ataca, né? O sistema nervoso central. E aí, esse formigamento não passava. Eu passei ali o dia inteiro, trabalhei. Estava trabalhando home office, ainda estava aquele pico de pandemia, né? Ainda estava ali bem complexo, bem complicado, muita gente morrendo. Sim. Acho que isso também foi um gatilho para mim. Porque estava todo mundo numa fase muito difícil. Exato. E eu levei, assim, tão ao pé da letra, porque eu não saía de casa, literalmente. Eu ficava muito preocupada com os meus pais, né? Que já têm mais de 60 anos. E como eu morava com eles, eu fiquei ali um tempo reclusa mesmo. Eu não saía mesmo. Eu levei muito ao pé da letra essa fase aí da pandemia. E aí eu comecei a sentir esses sintomas, né, no comecinho de 2021 e deixei, né, passou ali uns 2 dias e não passava, eu fiz compressa de gelo, eu fiz de tudo, pesquisava ali o que é bom para formigamento, só que eu não fui ver isso. E aí eu falei, não, preciso ir para o hospital. Medi a minha pressão, estava alta, estava altíssima a minha pressão. E aí
Eu fui para o hospital, mais pela pressão mesmo, que me assustou. Só que deixando bem claro que não é um sintoma da esclerose múltipla, a pressão alta. Eu acredito que a pressão estava alta devido ao nervosismo. Fiquei muito nervosa ali, sem saber o que eu tinha, e aí a pressão, né, tava 15/10, se não me engano. E aí eu me assustei, eu realmente achei que eu estava tendo um AVC. Inclusive, foi a suspeita inicial quando eu cheguei no pronto-socorro. Quando eu falei o que eu estava sentindo, a médica já me deu uma atenção diferenciada, porque ela falou que poderia ser. Ela falou, você vai ficar em observação. A gente está aqui diante de uma suspeita de AVC mesmo, né? Pelo que você está me relatando. E aí ela me passou ali alguns medicamentos, fiquei no soro ali, não sei se foi algum tipo de calmante, não lembro ao certo. Mas eu fiquei ali o dia inteiro, ali em observação no hospital. E não passava, e só piorava. E aí começou a ficar rígido o meu braço, a minha perna. Eu não conseguia mais apoiar a perna direito no chão. Começou a ficar bem duro, bem rígido. E eu comecei a ficar muito nervosa, sem saber o que eu tinha, né? E fiquei ali, voltava com a médica. Ela perguntava, pedia para eu aguardar mais um pouco. Fiquei em observação. E ali foi o dia inteiro. Eu cheguei no hospital, era 7 horas da manhã. E fiquei até às 8 da noite. Né, ali sem saber. E aí, no final das contas, a médica falou, olha, a gente vai falar com o neurologista do hospital, com o neurologista diretor aqui do hospital, para ver o seu caso, porque eu tô achando que é algo neurológico. Eles já tinham descartado o AVC, ela falou, realmente, acho que não, a gente vai descartar AVC, acredito que não seja, acredito que a gente está de frente com um quadro neurológico mesmo, é algo no seu cérebro. E aí eu achei que era um tumor, já passou várias coisas pela minha cabeça, eu achei que era Tudo um no tumor, cérebro deve dar um desespero, né, Nossa, cara? eu fiquei desesperada. Assim, do dia pra noite eu estava de frente com uma coisa muito grave, né? Ao meu ver, era muito grave e que eu não sabia. Ninguém suspeitou de esclerose múltipla nada no início. Mas eu agradeço até essa médica, essa clínica que me atendeu, que era a plantonista que estava lá, porque ela teve essa percepção que era algo neurológico. Porque a maioria dos casos das pessoas que eu converso nas redes sociais falam que os médicos levam para o lado psicológico mesmo. Ah, é psicológico, é um pico de estresse, vai para casa e aí libera. Então, talvez, hoje eu penso que talvez se a médica tivesse me liberado para casa, talvez eu estava até hoje sem saber que eu tinha esclerose múltipla e poderia estar muito pior por conta das sequelas. Então, ela teve essa percepção que era algo neurológico, foi falado ali com o diretor ali do hospital, o neurologista que estava ali, e ele falou que eu teria que ficar internada. E ali eu já fiquei internada, fui transferida de hospital, fiquei internada, fiz uma bateria de exames, né? Na verdade, antes eu tinha feito uma tomografia e não tinha dado nada. Acho que é importante enfatizar isso, que não aparece na tomografia. Legal, super importante. Né? Então, a tomografia, ela poderia me liberar. Não tem nada na tomografia, você fez a tomo, não tem nada, então vai para casa. Mas ela não liberou. Ainda assim, ela falou, vamos ver, algo tá estranho. Porque ela viu que já estava começando a ficar rígido os meus membros. Então, fui ali transferida de hospital, fiz essa bateria de exames, fiz a ressonância magnética, fiz o exame do líquor, que eu falo que foi um dos piores exames que eu já fiz na minha vida. Por quê? Como que é esse exame? Ele tira o líquido da sua espinha, a médica coloca uma agulha na sua coluna, e aí ele extrai o líquido ali da sua espinha, Não dá nem pra ter como dar uma anestesia nisso. Então, eu fiz com anestesia. Mesmo assim? E mesmo assim, foi horrível. Eu fiz com anestesia e mesmo assim, foi um dos piores exames que eu já fiz. Né? E também desculpa, pra que serve esse exame? Pra descartar qualquer outro tipo de doença. Na verdade, foi através dele e da ressonância magnética que foi constatado a esclerose múltipla. Então, esse exame, ele é muito importante para o diagnóstico. Porque foi através dele, junto ali com as lesões que apareceram na ressonância, que foi fechado o meu diagnóstico. Né? Então, ele tem ali as bandas oligloconais. Não sei se vou saber falar ao certo, mas eu acho que é isso, que aparece ali. Quando aparecem essas bandas, quando são positivas,
é porque tem uma doença desmielinizante, que a esclerose múltipla é chamada doença desmielinizante. Tá. Então, ali apareceu para mim e foi uma das coisas que fez com que fechasse o diagnóstico. Então, eu fiz esses exames, fiz a ressonância magnética, eu fiquei quase 6 horas na ressonância. Porque eles fizeram assim um check-up geral, eles fizeram de várias partes do meu corpo, do meu cérebro. Tão nova, né? 21 anos, cara. Não, eu tinha 29 na época, 29 e foi... Ah, é verdade, é 2 anos, 31, tá? Não, tô louca, tá. Não, e mesmo assim... Não, tão nova, mesmo assim, mesmo assim, eu, sabe, super foi jovem. Surreal, assim, pra mim, foi uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida passar. E aí veio o diagnóstico, né, depois que eu fiz todos esses exames, fiquei ali um tempo internada, fiquei 8 dias internada, né, e demorou ali 3 dias para sair o resultado, e até que o meu diagnóstico foi rápido, porque eu conheço pessoas que demoram meses para serem diagnosticadas, mas assim, através desse sintoma, eu consegui ter um diagnóstico. Que hospital que você estava? Até bom você falar, né? Porque parece que você teve um atendimento muito bom. Sim, foi assim. muito bom. Eu fiquei no Metropolitano. Tá. Eu fui, na verdade, para o Metropolitano da Francisco Morato, do Butantã, unidade do Butantã. E fiquei internada no Hospital da Luz, da Vila Mariana. Tá. Maravilhoso. Legal. Eu fui super bem tratada. Os enfermeiros me trataram super bem. Foi sensacional ali. Aquele momento, né? Apesar de estar com muito medo. E aí veio o diagnóstico, né? Depois de 3 dias, eu ali internada. Só que o médico que me deu o diagnóstico, ele não foi muito sensível ao me diagnosticar. Porque ele falou que era esclerose múltipla, né? Estamos diante de um quadro de esclerose múltipla. E a primeira coisa que eu perguntei para ele era se eu ia morrer, porque eu não conhecia a doença. E ele falou, bem, algumas pessoas conseguem viver bem com essa doença. Conseguem viver com essa doença. O médico falou isso. Que algumas pessoas conseguiam viver com essa doença. Aí eu falei, caramba, e agora? Se eu não for uma dessas pessoas... muitas, seria muito mais confortante. Eu falei, se eu não for uma dessas pessoas, então... Ali pra mim o meu chão se abriu. Na hora, então. Não, eu tava desesperada. Imagina. Eu falei, meu Deus, eu só quero viver. Eu só quero ter uma vida normal. Eu falava, eu só quero viver. E aí, o meu chão se abriu, foi horrível, foi, assim, pra mim foi um dos piores momentos. Eu não vou saber te explicar o certo em palavras, o que eu senti ali, mas parece que o meu chão abriu e sabe aquela sensação de que você fica parada e parece que a vida continua normalmente. A vida continua acontecendo normalmente, você tá ali, você fica ali, vendo tudo passar ao seu redor e as coisas acontecerem ao seu redor. E eu falei, agora, o que vai ser? Como vai ser? Então, foi muito difícil receber esse diagnóstico, porque eu não conhecia. O pouco que eu sabia da doença, né, era através daquela atriz, a Cláudia Rodrigues, que era o pouco que eu tinha de informação, mas era muito quase ninguém, pouco, né? Assim, muito público, né? Quase ninguém. E assim, o pouco que eu sabia era dela, mas eu também não sabia ao certo como era a esclerose, né? O que era a esclerose múltipla. E ali eu entrei num período de negação muito intenso, muito forte. Foi bem difícil, porque eu não queria aceitar, né? Eu mandei mensagem para ele, mandei mensagem para o Márcio. Ele estava ali no hospital comigo, né? Sempre Como comigo. que um médico conta o que é uma esclerose múltipla? Então, o que você viu na hora que te fez bem, te fez mal, assim, sobre o diagnóstico? Pra mim, ali na hora, o médico que me deu, eu não vou nem levar em conta o que me deu a notícia, porque foi bem difícil, assim, ele não me falou ao certo. Eu acho até que precisa de um pouco mais de empatia dos médicos quando vai te dar um diagnóstico como esse, de uma doença incurável, né, degenerativa, né, desmielinizante, degenerativa, né, que ataca ali o sistema nervoso central. Então, assim, é bem difícil, né, falar, porque a minha experiência não foi das melhores, né? Só que, assim, é uma doença que dá para viver, dá para você... Eu sempre digo que não é uma vida 100% normal, porque a minha vida virou de ponta cabeça,
né? Perdi muitas coisas, mas, por outro lado, ganhei outras, né? Por outro lado, acho que hoje eu me vejo uma pessoa mais forte, uma pessoa que enxerga a vida com mais humanidade. Com propósito de ajudar, né, Cá? né? Você pegou essa dor e transformou em ajudar outras Exato. pessoas. Eu peguei a minha dor e transformei em vida, né? O que ali onde eu não via mais vida, eu transformei. Eu até costumo dizer que eu sempre falo isso, né? Essa frase que viver com esclerose múltipla é como se você estivesse em alto mar e a sua única opção fosse nadar para não se afogar. Eu escolhi nadar, mesmo em meio à tempestade, mesmo sem saber. Então eu continuo nadando. Vai virar uma atleta. Ganhei a medalha de ouro nisso. E através disso eu encontrei o meu propósito. Eu encontrei ali, depois desse período de negação, né? Eu passei ali um período de negação muito intenso, porque eu estava ali, eu saí do hospital sem conseguir andar. Claro. Eu tive depois outro surto, né? Os sintomas da esclerose múltipla. Você já teve um sintoma de não conseguir andar? Sim, não. O formigamento, ele se transformou ali numa parestesia. Foi na hora. Esse formigamento se transformou. O meu lado direito paralisou. É porque você pensa em esclerose é algo progressivo, que começa pequeno e vai indo. No teu caso, você já não conseguia... E ali eu comecei... Ali, quando eu fiquei internada, aconteceu muita coisa. Eu comecei ali as sessões de pulsoterapia, que são doses altíssimas de corticoide. Sim, que foi a entrevista que eu fiz com de pulsoterapia. De choques? Não. Não. É doses altíssimas de corticoide por infusão na veia. Então, você faz ali uma infusão de corticoide durante 5 horas, de 3 a 5 horas, por 5 dias, de 5 a 8 dias. Eu fiz 5 dias e isso é para quê? É para retardar os sintomas que você está sentindo. É para tirar ali esses sintomas para que não haja nenhuma sequela. Só que nem o médico sabe te responder se esses sintomas vai passar ou não. Então, esse foi um dos meus desafios, porque quando eu saí do hospital, depois de ter feito as 5 sessões de pulsoterapia, eu não estava andando, eu tive um outro surto, que os sintomas da esclerose múltipla são chamados surtos. Eu tive um outro surto de diplopia, a minha visão ficou dupla. Nossa. Eu não enxergava direito, eu enxergava tudo em dobro, eu olho pra você, eu enxergava 2 pessoas. Foi uma coisa assim bizarra. São todos os membros que o sistema nervoso central coordena, né? No caso, movimento, visão, fala. Algumas pessoas afetam a fala, deglutição. Tem pessoas que usam sonda, que não conseguem engolir. Tem pessoas que enrolam a falar, não conseguem elaborar, formular uma palavra, né? E a mobilidade de forma geral. Então, eu saí dali sem conseguir andar e em seguida eu tive um novo surto, que foi a diplopia. Então, ali eu entrei no período... A diplopia é a visão dupla, onde você enxerga 2 pessoas, né? Eu tive a diplopia, que foi a visão dupla. Por um período, isso? Por 3 meses eu fiquei sem conseguir andar e sem conseguir enxergar direito. E eu não conseguia escrever. Nossa, eu cheguei em casa desespero. E eu precisava assinar um documento e eu não conseguia assinar o meu nome. Eu não conseguia escrever. Então, eu estava ali... Isso foi logo quando você recebeu o diagnóstico? Você já estava assim? Foi logo quando eu recebi a alta, foi tudo muito rápido. E aí, que acho que você ficou tão nervosa ainda com o diagnóstico que impactou mais ainda, né? Exato. E aí, eu já estava nesse estágio e eu falei, meu Deus, né? E eu perguntei para o médico e os médicos falavam, olha, os médicos ali plantonistas, né, que me atenderam, vieram vários outros médicos depois. E aí, nenhum deles me dava uma resposta se aqueles sintomas iam passar ou não. Então, isso era o que me assustava mais, porque eles falavam, olha, dependendo do caso, fica com sequela e a sequela é irreversível. Então, pode ser que não volte. E que aí, tipo de sequela, no caso? De paralisar total o movimento? Eu não consegui mais escrever, eu não consegui mais andar, né? Porque afetou todo o meu lado direito. Inclusive, o meu lado direito é mais fraco até hoje, né? Por esse motivo, eu uso bengala, eu tenho falta de equilíbrio, né? E a minha visão não voltou 100%, ficou uma névoa, né? Inclusive, eu uso óculos e ficou essa névoa, né? Às vezes, eu tenho uns picos piores e aí ficaram... Mas a velhice causa isso também, tá? Que eu ando não enxergando mais nada, cara. E nem de óculos. Não, eu já passei dos 30. Acho que meu grau deve aumentar a cada segundo, cara. Eu faço óculos, eu já ponho óculos e já falo, eu continuo sem enxergar. Continuo. E aí, eu cheguei em casa e entrei em um estado de negação profundo ali. Eu me afundei
Porque Que barra em uma... a indecisão, namorado a aqui segurou uma incerteza, barra. nossa, demais. Ele viu tudo, A incerteza assim, do que vai do acontecer. que vai Aí você acontecer. começou a buscar pessoas. O que você se confortou nesse Sim. período, assim? Aí depois, quando eu vi que foi voltando, né, comecei a fazer ali sessões de fisioterapia, encontrei Acho que uma até trabalhar um pouco a médica. mente também, né? Porque Sim, sistema nervoso é fiz mente terapia. também. Nossa, a terapia foi o que me ajudou. Legal. Foi através da terapia que eu fui pra internet. Porque eu comecei a fazer sessões de terapia, né, em casa, online. Encontrei uma médica que me ajudou, né? E aí eu já comecei o meu tratamento, Legal. né? Com um medicamento que era o natalizumab. Eu já não estou mais com ele, eu já estou com o ocrelizumab, que é um tratamento semestral Tá. por infusão. A cada 6 meses eu faço infusão na veia durante ali 6 horas. Tá. E aí eu comecei a fazer terapia, a buscar ajuda mesmo. Uhum. Eu não vi escolha. Ou eu me levantava, Claro. ou eu me via ali no fundo do poço, né? Eu entrei no estágio de negação. E depois que eu comecei a fazer terapia, ela falou: por que que você não fala? Por que que você não. Porque eu sempre fui muito reclusa. Uhum. Sempre. Eu nunca fui assim, eu nunca E imaginei. você procurou sabe? ativistas da causa? Quase ninguém, né? E não, eu encontrei pouquíssimas pessoas. Eu encontrei a Bruna Rocha, que foi a minha Tá. Que inspiração, bom. né? Eu encontrei ela através do Google. Inclusive, eu estava internada e comecei a pesquisar sobre esclerose múltipla. Encontrei a Bruna e eu vi a história dela e eu falei: é isso, sabe? É isso. Eu preciso de vida, eu quero viver. E ali eu comecei a falar, né? A psicóloga falou: por que você não fala, não leva para as redes sociais? Porque eu sempre fui muito Claro. calada. E aí eu gravei um vídeo ali chorando na cara e na coragem. E aí deu mais de 10 mil visualizações, né, na época. Até então, eu nem mexia direito nas Sim. redes sociais. Pra mim foi muita coisa. Então, e eu continuei. Aí comecei a procurar pessoas e vi Isso que vai te tinha curando, outras né? Porque você pessoas. começa a encontrar pessoas e você começa... As dores se Sim. cruzando te confortam, né? Tipo, Exato. Exato. Ali foi me confortando e eu fui enxergando vida através desse diagnóstico. Fui enxergando o meu propósito através do diagnóstico. uma dúvida. Para quem que é meio leigo e não entende muito de esclerose múltipla, o que que eles dizem, os médicos? Que é progressivo, os movimentos você vai perdendo progressivamente, mas eles dão um período sobre isso, ou depende de pessoas. Tem pessoas que podem passar a vida toda e continuar bem. Sim. Como que é isso? Então, é uma doença neurológica, né? Tá. Afeta o cérebro ali, o sistema Ela tem nervoso graus, umas central. mais graves que as outras? Tem 4 tipos de esclerose, que é a remitente recorrente. Tem a ELA, que é o mais grave, né? Tem a ELA. A ELA não é esclerose múltipla, é esclerose lateral amiotrófica. Não tem nada a ver com a esclerose Isso múltipla. é bom você explicar, porque eu achava que era a mesma coisa. A ELA não tem nada a ver com a esclerose múltipla, não é esclerose Mas múltipla. atinge o sistema central, nervoso Não, central a ELA também? é a questão reumática, é mais a parte reumática. E a múltipla é cerebral. Tá. Né? Então, a ELA é um pouco mais grave, né? Porque ela tem até um período, Porque ela tem um período de ali 5 de anos. progressão, isso. E aí a pessoa, né, vai perdendo ali os movimentos, vai perdendo a fala, Sim. né? E pode ser fatal, infelizmente, a ELA. A esclerose múltipla não é fatal, né? Ela é progressiva também, mas tem tratamento, né? Para ela ainda não tem um tratamento específico que retarde esses sintomas, essas sequelas. A múltipla tem. A esclerose múltipla tem o tratamento. Tá. Então, por isso, muitas pessoas conseguem levar uma vida com qualidade, conseguem ter... Tem 4 tipos, né? Tem a esclerose múltipla remitente recorrente, que é a que eu tenho, é a mais comum. E É a ela mais se base... leve é também. a mais leve, ela se baseia em surtos. Você pode ter um surto a qualquer momento, eu posso ter um surto a qualquer momento da esclerose múltipla. Um surto seria... O surto seria a crise da doença, seria a perca de movimento. Isso que você teve que foi pro hospital, né? Exato. Isso foi o um formigamento foi um surto que me levou à parestesia, né? Que fez com que eu perdesse os movimentos. Tá. A parte da minha visão, a diplopia, foi o surto, né? Eu posso ter surto na fala, né? Eu posso enrolar a fala, eu posso ter problemas de deglutição. Então, esses são os tipos de surtos da esclerose múltipla. Tá. Né? No meu caso, o que ficou foi o formigamento. Então, a qualquer momento eu posso, o formigamento ou a perda motora, eu posso ter
esse novo surto. Inclusive, eu já tive 3 surtos. Nossa. Eu já fiquei internada, acho que 4 vezes, se não me engano. E num período de quanto? A primeira vez, aí demora um tempo? Depois de alguns meses, dentro desses 2 anos, foram Entendi. 3 internações. 3 internações. E a última foi quando? A última foi em novembro. Do ano passado. Foi em novembro do ano passado. Ou foi em fevereiro? Foi fevereiro? Fevereiro eu tive outro Mas surto. eles continuam, esses surtos sempre foi em fevereiro. vão acontecer? Na verdade, em fevereiro não foi um surto, foi uma reação alérgica do medicamento que eu tomava. E assim, E você tem que tomar muito medicamento, muitos remédios? Então, o tratamento que eu faço, ele é semestral, agora é por infusão, a cada 6 meses. E tem os medicamentos para fadiga, que a fadiga também é um dos piores sintomas, né? A fadiga, é bom enfatizar aqui que não é um cansaço normal. A fadiga não é preguiça, não é falta de força de coragem. A fadiga, ela te deixa, ela te impossibilita de fazer qualquer coisa, né? É uma exaustão gigantesca, tanto mental quanto física. E você não consegue nem levantar da cama, nem fazer suas necessidades básicas. Então, a fadiga é um sintoma que eu convivo com ela, né? Eu tomo medicamentos para fadiga, né? Atividade física também é bom para fadiga. Sim. Fisioterapia, eu faço fisioterapia, né? Então, é também um dos sintomas. Então, a esclerose múltipla, a remitente recorrente, que é a que eu tenho, ela se baseia em surtos que você pode ter em qualquer momento da sua vida. E durante a vida toda. E durante a vida toda. Ela não tem cura. Porém, tem o tratamento. E o que o tratamento faz é fazer com que você não tenha surtos, né? É retardar esses surtos. Sim. É dar uma pausa nesses surtos para a pessoa conseguir viver com qualidade, né? E hoje tem muito tratamento, tem muita pesquisa aí, né? Que pode até levar à cura um dia, né? A gente acredita nisso. Quiser, gente. Mas, infelizmente, ainda não tem cura. A gente ainda luta com isso. Então, os tratamentos que eu faço é remédio para fadiga. Eu tomo vitamina D. Faço tratamento com vitamina D, faço reposição, né? Porque causa ali a falta, né, de vitamina D no organismo. E faço também tratamentos para... bastante sol. Bastante sol. Leva ela pra praia, faço tratamentos com antidepressivo também, né? Eu sou diagnosticada com ansiedade e depressão, faço terapia, né? Então, isso ajuda demais, né? Então, é basicamente isso. Aí tem a primária progressiva, que ela não tem surtos, só que ela vai... Como que eu posso dizer? Os sintomas vão piorando com o tempo. Com o tempo, os sintomas vão piorando. E aí, essa é um pouco mais agressiva. E tem a secundária progressiva, que também é um pouco mais agressiva. Né? E geralmente, os sintomas, quando você tem esse surto, você sente o mesmo lado direito, o formigamento é sempre nesse lado, ou é? Eu tive um surto do lado esquerdo também. Teve do esquerdo. São sintomas diferentes? São sintomas diferentes. Pode acontecer. Mas é geralmente um formigamento, fadiga. Isso. No meu caso, geralmente, por exemplo, o meu primeiro surto que me levou ao diagnóstico foi formigamento. E foi na visão. Então, ficou essa sequela que é onde a doença mais me afeta. São nessas regiões. Que é na visão e na mobilidade, né? Que é o formigamento que me levou à falta de mobilidade. E aí, através disso, fui para o Instagram, para a internet, né? Falar sobre isso. Maravilhosa. Agora conta tudo do seu movimento. Nossa, eu me encontrei. De onde que veio a ideia? O em voz alta? De onde que veio? Então, o em em alta voz. Em alta voz. Desculpa, em alta voz. Imagina. O em alta voz, ele surgiu... Na verdade, eu comecei a falar, né? Ali me encontrei com outras pessoas. Conheci outras pessoas que tinham, né, a mesma doença que eu. Encontrei ali um propósito. Eu falei, cara, é isso. É tão bom, confortante, Nossa, né? Igual pra o podcast, mim me faz tão bem fazer, meu. Pra mim foi a parte de uma cura ali, né? De uma cura interna pra mim. Eu me encontrei ali. E aí eu falei, cara, eu preciso tirar isso aqui da internet e levar pro pessoal, pro tete a tete ali. Então, o projeto Em Alta Voz foi onde eu me encontrei, eu queria fazer algo, assim, sair da internet, né? Falar, cara, aqui tá muito bom, mas eu quero levar isso, eu quero ver essas pessoas, eu quero abraçar essas pessoas, eu quero encontrar com essas pessoas. E esse foi o propósito do Em Alta Voz, né? Levar para além da internet a nossa causa.
E ali eu criei ali o Em Alta Voz, eu fui junto com a Bia, né, que tá me ajudando. A Bia não tem esclerose. A Né? Bia tem esclerose. Tem também. Ai, que legal. A Bia tem esclerose também, ela é nutricionista. E ela tá comigo no projeto Em Alta Voz. Ela também abraçou essa causa, essa loucura legal. Que a gente falou, vamos fazer, vamos. E aí a gente criou Em Alta Voz, o projeto Em Alta Voz. E o resultado de tudo isso foi mais de 180 pessoas na Avenida Paulista. Que legal, mentira! No dia 28 de agosto de 2022, do ano passado, em agosto do ano passado. Cara. Foram centenas de pessoas, mais de 100 pessoas ali na Paulista. Por que eu falei... falar? Porque as pessoas não falam que tem, você não vê ninguém falando. Então, muita gente não fala mesmo, porque ainda existe um preconceito muito grande, né, em torno da esclerose múltipla. Muitas pessoas acham que é doença mental, que é doença de velho. Não é doença de velho, ataca na sua maioria pessoas jovens, afeta na sua maioria pessoas jovens entre 20 e 40 anos. Então, não é doença de velho, não é doença mental. Então, assim, não é psicológico, não é coisa da nossa cabeça. Falta de informação no meio na era da internet, né? Exato. Se a pessoa digitar no Google, ela vai entender tudo. E esse ativismo veio através disso, sabe? De falar, de mostrar para as pessoas precisam saber. Claro. E os pacientes, né, deixarem de ter vergonha da doença. Claro. Né? Porque no começo até eu tive vergonha. E a gente precisa desmistificar todos esses tabus que colocam em cima da doença, né? Todo esse preconceito que coloca em cima da gente, né? E é a falta de oportunidade no emprego, é a falta de amigos até. Os amigos se afastam, né? Se você vê que você não te olhando de vítima, né? Exato. Coitadismo, não né? Somos coitadinhos, sabe? Coitadismo. Não somos coitadinhos. Não somos muita gente não dementes. Sabe, acha que é igual a ela, que você vai morrer em 4 anos. E por isso a importância da conscientização, a importância da informação, sabe? Acho que foi daí que nasceu o meu ativismo, para mostrar mesmo para as pessoas que somos pessoas, né, normais, que a gente consegue ter uma vida, acho que não 100% normal, mas dentro do normal. Não somos coitadinhos, não somos vítimas, sabe? A gente quer viver, a gente precisa viver. E a gente quer viver dentro da sociedade de forma igualitária, sabe? De forma igualitária, com respeito, com inclusão, né? Que é para isso que eu luto, sabe? Nas redes sociais. Então... E desde que você abriu, sei que você tem conhecido muita gente, o que você tem ouvido de histórias, assim? Tá? Então, eu conheci várias pessoas, né? Conheço várias pessoas que têm vários tipos de esclerose. Né? E muitas pessoas, né, como você falou, não falam, né, por falta de oportunidade mesmo. Às vezes a pessoa está trabalhando e tem medo de perder o emprego, porque acontece muito, infelizmente, acontece muito isso. E a pessoa tem vergonha, né, de falar ali. Então, assim, é uma vida muito reclusa. Eu acho que por isso que as pessoas não falam muito, porque existe muito tabus em volta da doença. Então, a importância da gente estar falando é justamente para quebrar todos esses tabus, né? E eu vejo muito disso, né? Das pessoas que escondem a doença por falta mesmo de oportunidade, por vergonha, né? E depois que começou ali uma rede, eu sinto que está crescendo, assim, essa rede de apoio. A galera começou a falar, eu sinto que depois... que eu vim também depois de várias outras pessoas, e depois de mim tá vindo muita gente que tá se abrindo, que resolveu falar. Eu recebo muitas mensagens, falou, Carol, eu resolvi falar, eu resolvi fazer um Instagram também sobre a esclerose múltipla, falei no meu trabalho, então acho que isso é importante. Eu acho que é tanto propósito quando acontece alguma coisa com as pessoas, ruim ou negativo, ou alguma coisa... Eu também seria igual a você, eu transformaria isso num propósito de ajudar pessoas, porque, cara, isso vai voltar pra você mesmo, esse bem que você tá fazendo pros outros. E isso tem me feito bem, sabe? Eu tenho me encontrado, né? É o que eu falo, eu transformei a minha dor em um propósito maior. Sim. Que é isso, né? Que é poder mostrar que existe vida após um diagnóstico. Diagnóstico não é o fim. De ter filhos, como que é? Assim, você é bem nova, você tem vontade de ser mãe, o que eles falam sobre isso? Então, também é um outro tabu, né? Muita gente acha que a gente não pode engravidar. E sim, podemos, só que tem que ter aí muito cuidado, né? Tem que ter uma programação, porque é nem por conta da doença. Não é a doença que atrapalha a gestação, e sim as medicações que a gente toma. Entendi. Que são medicações fortíssimas e podem causar danos ao bebê, né? Pode causar ali má formação,
né? Então, corre esse risco. Porém, uma gravidez planejada, Alinhada com o alinhada médico, com o seu certinho. médico, né? Eu costumo dizer que a relação com o nosso médico é uma relação... Claro. Ele tem que ser seu aliado, né? O médico tem que ser seu aliado. E você tem um médico aliado. Sim. Hoje eu tenho a doutora Mirella. Fala dela. Doutora Mirella Pazito, maravilhosa. Linda, ela vai estar assistindo. Maravilhosa. Eu sou muito grata a ela. Eu costumo dizer que ela literalmente salvou, assim, a minha vida, porque o meu primeiro médico não foi, né, não foi muito legal, né? Eu fiquei ali 6 meses sem tratamento. Foi muito difícil, né, conseguir ali pela farmácia de alto custo, porque é um remédio que não dá para comprar, a gente não compra esse medicamento. Tá. É um remédio, ou a gente consegue por vias judiciais, ou pela farmácia de alto custo, ou dependendo de alguns planos de saúde, o plano libera o O medicamento. que é essa farmácia de alto custo? O que é? É uma farmácia para medicamentos de alto custo, Tá. que são esses medicamentos, assim, de mais de 10 mil reais. Mas a maioria das pessoas que têm consegue por ela. A maioria consegue, mas O que alguns impede de não conseguir com ela? Alguns medicamentos eles não liberam, assim, Isso varia de esclerose para esclerose. Varia de cada paciente, assim, Mas depende muito do medicamento, né? Se for um medicamento, assim, por exemplo, um medicamento de mais alta eficácia, é mais difícil conseguir pela farmácia de alto custo, né? A gente não é muito difícil, aí tem que entrar ali por vias judiciais, porque aí é um remédio mais específico. Sim. Né? Mas a grande maioria a gente consegue sim, e alguns planos de saúde. O meu, graças a Deus, eu consigo pelo plano de saúde. Que bom. Eu não precisei, né, fazer ali todo o trâmite da farmácia de alto custo, né, que é pelo SUS, né? Mas eu consegui pelo plano de saúde, né? Então é um medicamento ali semestral. Então o risco da gravidez é por conta do medicamento mesmo. Então tem que estar ali alinhado com o seu médico, alinhado ali com, né? Feito um planejamento mesmo, né? Uma gravidez ali planejada para que dê certo. Você tem vontade? Não. Não tem vontade? Não. Então tá bom. Não. Eu já não tinha, Nem já não Márcio. queria mesmo. Márcio, Ele também já combinamos, Tá. a gente já combinou. Porque eu já não era assim, Já a não minha tinha essa vontade. vontade. E depois que veio o diagnóstico, mesmo eu sabendo, e mesmo eu sabendo que eu posso engravidar, eu não sei se eu tô pronta pra correr esse risco. Sou mãe de pet. Romeu, já tenho meu filho, Romeuzinho. Eu também sou da Vicky. Então. E Quer eu dizer, não eu sou queria... mãe de pet de meninos também, né? Ah, você é mãe também? Gêmeos. Ai, que legal. Eu sou mãe de pet, pretendo ficar só no pet. Maravilhosa. E assim, acho que eu não queria correr esse risco por conta da fadiga também, que a fadiga as pessoas confundem muito com preguiça, desânimo, como eu falei, não é, né? É uma coisa séria, é um sintoma da esclerose. E eu não sei se eu tô preparada, né, pra passar por mais esse processo de gestação. Então, foi uma escolha que eu fiz e realmente eu não quero, né, assim, assumir esse risco, por enquanto. Pode ser que eu mude de ideia, mas por enquanto não. Ai, maravilhosa, cara. E você acha que isso mudou sua vida por completo, assim? Tipo, Nossa. Você enxergou a vida de uma outra forma. Hoje eu enxergo a vida de outra forma. Hoje eu já sou uma outra pessoa do que eu mais era. Tranquila, porque eu acho que isso tem que trabalhar muito, né? Sim. Assim, você trabalhar muito a tua mente agora. Como eu te falei, eu passei por um processo de negação gigantesco no começo. Foi ali 3 comigo, meses. Né? Por que comigo? E hoje eu pergunto, por que não comigo? Né? Por que não eu? Já ouvi essa frase da galera do HIV também. Então, por que não eu? Sabe? E através disso, não romantizando a doença, mas através disso, eu me encontrei, eu me vi uma outra pessoa, né? Eu enxerguei propósitos que eu não enxergava, eu enxergo as pessoas com mais humanidade, eu enxergo a vida de outra forma. Parece que é um sinal de Deus, né? Pra corrigir muita coisa que você não dava valor. Exatamente. E assim, eu falo, gente, dá valor a um copo de água que você pega e você consegue levantar o copo pra tomar, sabe? Sim. É um passo que você dá na rua, a sua visão. Porque tudo isso, uma vez eu perdi ali eu fiquei 3 meses sem conseguir enxergar, sem conseguir pegar um garfo para comer. Eu não tomava banho sozinha, minha mãe me dava banho, a minha mãe ficou um bom tempo me dando banho. Então eu comecei a dar valor para todos esses detalhes. Claro. Você passar uma maquiagem, você conseguir tomar uma água, conseguir assinar o seu nome,
né? Eu digo que eu Ser grato, né? reaprendi. Por cada coisa que você consegue. Ser grato Saúde por é tão tudo, né, na exato. vida. E eu digo que eu reaprendi a viver. Eu Sim. reaprendi a viver, eu reaprendi a escrever, porque eu perdi ali a escrita, eu E a reaprendi a alimentação, andar. como era? Às vezes também, muita gente transforma a alimentação. Eu não tinha uma alimentação muito saudável e depois da doença. Sim. Muita gente que eu entrevistei aqui, É. até de câncer, né? Eu sempre tive uma alimentação ok, até. Nunca extrapolei tanto. Mas não tem nada relacionado. Não. Tem a obesidade. A obesidade pode estar relacionada Sim, também à esclerose. A alimentação saudável sempre é bom, né? Sempre é cara? bom. Não, sempre vai E ser... eu, assim, eu não faço nada mirabolante, sinceramente, aqui bem sincera, eu não faço nenhuma dieta restrita nem específica. Evito alimentos inflamatórios, né? Alguns tipos de alimentos inflamatórios, como carne vermelha, por exemplo. Mas não sou vegana, como carne às vezes. Mas eu tento, assim, manter dentro do equilíbrio ali. Tudo com o máximo de equilíbrio. Então, essa questão da alimentação, eu tento ali ficar, né, equilibrada, mas não sigo nenhuma forma mirabolante, nada do tipo. Ah, maravilhosa, tá linda. E é isso. E eu acho que... Qual que é seu sonho agora com o seu movimento? O que você espera que você vai... Quais que são os seus planos, seu desejo de sonhos? Eu assim? acho que eu tô vivendo os meus sonhos. Eu acho que eu tô vivendo uma fase da minha vida onde eu tô realizando muitos sonhos, né? Sonhos que eu não tinha, que eu nunca imaginei, né? Antes do diagnóstico, né? Então eu tô vivendo ali uma fase... Eu tô vivendo agora uma fase... seu propósito, né, Ká? Você descobriu o seu propósito, Sim, cara. eu descobri. Quando a pessoa chega nessa fase, ninguém derruba mais. Exato. Eu acho que a gente cria uma casca, né? A gente cria uma casca ali. E eu tô vivendo esse propósito. Sim. Eu acho que eu tô no caminho ali do propósito. E o meu sonho mesmo é o Em Alta Voz se transformar em uma ONG mesmo. Maravilhosa. Ter uma ONG de esclerose múltipla, né? Falar mais sobre isso, né? E levar isso muito mais longe, sabe? Muito. Nacionalmente, internacionalmente. Você tem uma ideia de números? Quantas falam. pessoas? Acho que no Brasil é 50 mil, se não me engano. 50 mil, tá. Mas é uma doença bem rara, acho que é 2 a 3% ali da população, se não me engano. Sim. Então, são pouquíssimas pessoas. Poucas pessoas. A gente pensa perto de um HIV, né? Que é mais de 1 milhão de pessoas que têm o vírus. E eu acho que o meu sonho, assim, além da cura, né? Além da cura da esclerose, eu acho que é seguir com esse propósito e levar ainda mais longe a minha voz. Maravilhosa. Sabe? Levar a nível internacional mesmo e muito mais longe, sabe? Para falar, pra gente desmistificar mesmo essa doença. E é isso. Eu acho isso é muito lindo, adorei te conhecer. Ai, você meu viu que já Deus, voou, fiquei nervosa. gente. Ó, falta 5 minutos, mas ela vai deixar um recado ainda. Mas eu tô muito feliz, eu já tinha visto... Nossa, caiu o meu anel, tudo bem. Eu já tinha visto que você era uma menina de muito propósito, um coração muito bom, assim. Na toa que a gente se cruzou no TikTok. Obrigada. E, aliás, eu até te falar, cara, eu tô achando várias histórias incríveis no TikTok. Porque, às vezes, no Instagram você fica muito restrito em foto. Exato. Aí você vê o vídeo de alguém, você se sensibiliza. Eu então, também tô há pouco tempo. Vou te falar que a minha agenda TikTok. inteira esse mês é de gente do TikTok. Caramba! E eu tô há pouco tempo, assim, tô tentando me encontrar mas lá que no bom que a gente TikTok já se também. Que encontrou. bom que a gente se encontrou através de lá. E, assim, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. E eu quero deixar muitas portas abertas pra causa, você pensar em pautas, falar, Ju, tem uma pauta legal pra falar com fulano, Beltrano. Meu, super aberta, é só me chamar que a gente vai alinhar. Eu te agradeço demais. Pauta aberta e total já quero de novo. Acho que eu vou estar mais tranquila da próxima. Não, você foi super tranquila. Mas quero te agradecer de novo por isso. E é isso, e acho que Deixa suas redes, Ká, como é que a pessoa te acha hoje, Instagram, tudo. Tá, no Instagram é a Carolina Rocha G. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. A Carolina Rocha G. TikTok, o mesmo @, né? Eu tenho só perfil só no Instagram e no TikTok. Sim. Então é a Carolina Rocha G. E tenho Em Alta Voz, né? Que a gente tá lá no Instagram, Em Alta Voz, né? Que é uma rede de apoio ali. Né, que a gente quer levar a vida mesmo às outras pessoas e mostrar que um diagnóstico não é o fim. Que tem muita vida. Tem muita vida. Eu acho que pode ser um propósito de mudança de vida e não algo ruim mais para as pessoas pensarem. Exatamente. Eu acho que... nada mais é que uma doença crônica, assim. Se você trabalhar bem sua mente, sua saúde, o seu mental, você vai
Conviver bem Exato. com a doença. Eu Agora, acho que é pessoas que pegar... ficarem achando, porque comigo, se vitimizando, a doença não vai fazer bem. assim. Exatamente. É igual com o HIV, acho É muito isso, eu acho que é encontrar mesmo o seu propósito É. e pegando os seus caquinhos ali. Não é fácil, a gente Eu sabe que não é imagino, fácil, tá? mas pegar esses caquinhos e tentar se reconectar, se levantar novamente. E eu acho que é isso, um diagnóstico não é o fim, um diagnóstico não nos define. Eu não sou a esclerose múltipla mesmo. Não, imagina, por mais linda, que eu jovem. por mais que eu fale, mas eu sempre deixo isso claro, que eu não sou a esclerose múltipla, ela não me define. Eu sou muito mais forte que ela. E através disso, né, através da minha dor, eu transformei a minha dor em um propósito maior, que é levar vida. Maravilhosa. Amei que você veio, viu? Portas Obrigada. totalmente abertas. A gente vai pensar outras pautas, gente. Ai, Pedir pra, obrigada. né, Cá, vamos pedir pra curtir, Sim, comentar. super. Compartilhar com pessoas que vocês conhecem, Exato. que tenham. Colocar dúvidas aqui nos comentários. Exatamente. E pedir, porque a Cá vai voltar outras vezes, porque minhas portas são abertas. Todo mundo que Sim. entrou aqui tem um propósito de Deus. Eu falo que é uma missão, que todo mundo que passa por aqui tem um Amém. porquê. Que vai brilhar cada vez Nada por mais. É acaso. Deus que manda pra mim as pessoas. E ele une propósitos, Une né? Ele total. não une pessoas. Pra ele mim, une aqui só gente com propósitos. propósito. E isso aqui pra mim, hoje, estar aqui hoje, pra mim é um propósito. Sim. Além de uma coisa que eu queria muito fazer, né? Que é contar a minha que história linda. para mais pessoas. É uma parte do meu Vai propósito. viralizar esse vídeo, hein, gente? Vamos fazer viralizar. Por favor. História linda e inspiradora. Por favor. Muito obrigada, Obrigada, Cá. obrigada, Amei. Ju. Obrigada mesmo. E é isso, de verdade. gente. Muito obrigada e até o próximo Obrigada, episódio. gente. Beijo. Beijo.